E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui para resolver mais uma questão no nosso Concurseiro Quiz. Ele é aquele quadro onde toda sexta-feira a gente está resolvendo uma questão de uma banca que vocês escolheram. Então, hoje a gente vai resolver uma questão da banca CPCom, que ela é uma banca que é muito ali, que trabalha bastante na Paraíba. Então, na Paraíba e no Nordeste também, ela gosta ali de pegar. Ou é uma banca onde outras bancas do Nordeste vão se basear, entendeu? Então, se você vai fazer, é do Nordeste, vai fazer algum concurso no Nordeste, ou vai fazer algum concurso da CPCom propriamente dito, assista esse vídeo, não perde, tá bom? Gente, a CPCom, ela é uma banca que ela gosta ali de trazer uma questão um pouco mais rebuscada, mas é uma banca que você precisa tomar cuidado, tá? Porque ela já foi acusada de fraude no último concurso de Campina Grande. Então, você precisa prestar atenção a tudo quando você for fazer um concurso dessa banca. Então, se fulaninho não tá com o celular, se tá tudo ok com relação à fiscalização, por conta dessa desorganização. Mas com relação à questão em si, o que a gente precisa se atentar é só que ela traz um nível um pouco mais rebuscado. Você precisa de um estudo, né, para concurso, voltado mesmo para concurso, para conseguir ir bem nessa banca, beleza? Então puxa a vinheta que a gente vai resolver agora a questão da CPCom. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica em se inscrever. Toda semana a gente tem aqui coisas incríveis que vão te ajudar a conquistar a sua aprovação. E se você vai fazer algum concurso futuro e gosta desse tipo de conteúdo, clica no likezinho para eu saber que você gosta de resolver questão junto comigo aqui no Concurseiro Quiz. Então vamos lá para a nossa questão da banca CPCom. A questão diz assim: entre todas as possibilidades restauradoras atuais, o amálgama ainda apresenta uma das melhores relações entre custo, simplicidade técnica e sucesso clínico. Gente, um adendo, tá? Isso aqui é meio controverso, mas é só um enunciado, então nem se preocupa com isso. Tem algumas bancas que ainda gostam de cobrar o amálgama, mesmo que a gente sabe que nas próprias graduações a gente não tem mais o acesso ao amálgama teórico. Na maioria das graduações, o dentista que está se formando não sabe mais nada do amálgama. Então, quando ele chega no concurso público, ele fica assim: como assim, gente? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um princípio do preparo cavitário. Juro para vocês, eu estou acompanhando o aluno o tempo todo e aquela carga teórica que a gente tinha lá atrás de ter acesso aos princípios do preparo, às propriedades do amálgama, já foram, eles não aprendem. Então, se você não tem um curso para concursos para puxar isso para você, fica muito mais complicado, tá? Vamos ler o resto da questão. E ainda é uma realidade no serviço público de saúde. Por essas e outras razões, o amálgama continua como uma boa opção restauradora. Assim, para que o seu uso seja bem sucedido, alguns procedimentos operatórios devem ser seguidos de forma que se atinjam os objetivos biológicos e mecânicos, principalmente no que concernem os preparos cavitários. Assinale as afirmativas abaixo e responda o que se pede. Aqui ele fala daquele assunto tão temido por vocês e tão cobrado em concursos públicos, que são os princípios do preparo cavitário. O que é que vocês precisam lembrar? O que é que vocês precisam estudar para responder essa questão? Todos os princípios. Lembrar que os princípios do preparo cavitário foram preconizados lá atrás por Black. Então, na época que a gente ainda não tinha o advento da odontologia adesiva, a gente não tinha sistema adesivo, a gente não tinha resina composta, a gente não tinha conceito de odontologia de mínima intervenção, a gente não tinha ART, não tínhamos nada disso. Só o que a gente tinha era o amálgama. E o que é que a gente precisava ter na cavidade para que o amálgama retesse? O próprio desgaste, a conformidade daquela cavidade tinha que ser muito maior, né? Tinha que ser mais desgastada para poder abrigar o amálgama, porque o amálgama normal, né, não tem propriedade adesiva. Então ele precisa que a cavidade tenha certas regrinhas, siga certos princípios para que aquele amálgama consiga ficar ali grudadinho, entendeu? E são esses princípios que a gente não aprende mais em graduação, que os alunos não aprendem mais em graduação. Mas esses princípios é uma série de regras. É como se fosse ali os mandamentos da confecção dos preparos cavitários. E é um assunto chato.
É um assunto longo, é um assunto que é muito decoreba, então nem todo mundo gosta. Mas, gente, não é só na CPCON que é cobrado. Em várias bancas esse assunto vai ser cobrado, tá? Então, vamos ler e vamos relembrar alguns desses princípios. O primeiro diz assim: no preparo cavitário para amálgama, todo esmalte socavado pela remoção da lesão cariosa deve ser removido ou reforçado por materiais adesivos. E a gente viu justamente isso em aula. O que é que a gente viu em aula? Que um dos princípios que está tanto ali, nos dois primeiros princípios, né, está lá que o esmalte sem suporte precisa ser removido. O esmalte socavado é aquele que foi acometido por cárie por baixo ali, então ele está sem suporte. Então, ou ele precisa ser removido, ou ele precisa ser apoiado em algum material, como a resina composta, por exemplo, tá? Então, se ele não tem nenhum tipo de suporte, ele precisa ser removido, tá? Então, aqui a gente já sabe que a primeira, número 1, está verdadeira. 2. Nos preparos cavitários para amálgama, os ângulos internos da cavidade devem ser agudos, visto que ângulos arredondados atuam como pontos de concentração de tensões e podem levar à fratura do remanescente. E é justamente o contrário, tá? Todos os ângulos internos da cavidade, quando a gente vai lá para nossas regrinhas dos princípios, a gente sabe que eles precisam ser arredondados, tá? Sempre. Justamente por esse motivo, porque os ângulos retos, os ângulos agudos, eles vão atuar como ponto de concentração de tensão. E isso pode levar a uma fratura do remanescente. Então, é o contrário do que está dizendo na 2, tá? Então, essa aqui está falsa. A gente não vai marcar ela. 3. As cavidades para amálgama devem ser retentivas ou precisam receber retenções mecânicas adicionais para impedirem o deslocamento do material. E é justamente isso que a gente viu lá na forma de retenção, que é aqui que entram aqueles sulcos, as canaletas, aquela cauda de andorinha. Então, tudo que está ali girando em torno de reter o material, de conformar a cavidade para reter o material, é aqui nessa forma de retenção. A gente faz certas coisas na cavidade, né? Dá certos formatos na cavidade para que esse amálgama retenha. Então, a 3 está sim correta. 4. Para que as restaurações em amálgama ofereçam a resistência adequada, essas devem apresentar espessura mínima de 4 milímetros. Gente, olha, os princípios do preparo cavitário, eles devem ser executados de forma a permitir, no mínimo, 2 milímetros de espessura do amálgama. Porque se não tiver esses 2 milímetros de espessura do amálgama, a gente tem uma chance de ter uma fratura desse material, entendeu? É por isso que a gente não faz bisel para amálgama também. Porque o bisel, ele deixa um espaço muito fino para você colocar o amálgama ali. Então, naquela região que tem o bisel, acaba que o amálgama fica fininho e com as forças oclusais esse amálgama vai fraturar e pode trazer uma infiltração, tá? Então, a espessura mínima que a gente tem é de 2 milímetros para o amálgama e não 4. Por isso que a 4 está errada. Aqui a gente tem, então, que as verdadeiras, né? Ela pergunta, está correto o que se afirma apenas em 1 e 3, que é a letra E. E aí, o que vocês acharam? Tranquilo? Nem tanto? Comenta aqui embaixo qual que é a próxima banca que você quer ver aqui no Concurseiro Quiz. Tchau, tchau e até a próxima sexta.